Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula de Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos com o professor Wilson Amaral. Hoje nós vamos fechar a nossa segunda e última aula da unidade 2, onde nós vamos trabalhar com a questão das estruturas condicionais e vamos fechar a estrutura switch case para que a gente possa fazer a avaliação na semana que vem e assim fechar essa unidade 2. Eu vou pedir para que vocês abram aqui o arquivo que a gente está trabalhando. Ela está aqui no nosso Blackboard, ó, avaliação 2, estruturas condicionais para o desenvolvimento de algoritmos. Na aula passada, a gente abriu esse primeiro arquivinho aqui, ó, material teórico, fluxo de decisões. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para passar por ele, para a gente recapitular de forma bem breve. Esse é o documento, ó, Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos. Ele começa aqui falando da introdução de algoritmos. E na página 7, ele vem com os operadores, tá? Os tipos de operadores de algoritmos em geral, né? Aqui nessa tabelinha da página 7 não apresenta, por exemplo, o operador de resto de divisão inteiro, que nós temos no Python, que é a barra. Nós comentamos sobre isso na aula passada, mas está aqui no outro material que eu vou abrir agora há pouco. Aí, na página 8, ele apresenta a tabela verdade, que vocês já conhecem bem. A tabela verdade, ela apresenta a relação lógica dos elementos de acordo com o bit, se ele está ligado ou se está desligado. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, não deixe de comentar, que aí eu esclareço, ok? Os operadores relacionais, que estão presentes em todas as linguagens, aqui nessa tabelinha da página 8, só está faltando o NOT. O operador NOT, que, diga-se de passagem, eu tenho até questões no banco sobre ele, tá, gente? O operador NOT, o AND, o OR. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver uma questão que eu tenha sobre isso, só para a gente se certificar que está tudo ok. Por favor, abra uma janela aí no seu browser, para o site do Mentai, e para a gente resolver uma questão, só para ver como é que está isso, tá? Depois, na página 8, a gente fala dos desvios condicionais simples, e aí ele apresenta como é essa estrutura. No fluxograma, ele é representado pelo sinal de losango, e se a condição for verdadeira, ele vai seguir por um caminho, se a condição for falsa, ele segue por outro caminho. Aqui está a descrição, no final da página 9 está a mesma descrição em linguagem de pseudocódigo, ou seja, Portugal. E na página 10, ele apresenta um exemplo de um exercício. Inclusive, esse exercício a gente tem na lista. Vocês fizeram ele para mim, só que vocês fizeram esse exercício com a linguagem Python. E aqui ele está descrito em pseudocódigo. O Cícero está perguntando para que serve um operador unário. Eu vou até fazer um diagrama aqui para a gente mostrar, esclarecer essa dúvida do Cícero sobre os operadores unários e os operadores binários. Então, na programação, nós temos diversos tipos de operadores, tá, gente? Nós temos os operadores matemáticos, os operadores lógicos e os condicionais. Dentro dos operadores matemáticos, nós temos os operadores unários, que são os
Aqui é justamente a pergunta do Cícero. Os operadores unários, eles operam somente em um único símbolo. Por isso ele é chamado de unário. Então, por exemplo, quando ele aparece diante de um outro elemento, por exemplo, então ele serve para tratar e modificar o valor dele. Então, esses são os operadores unários. Os operadores binários, eles servem para a gente fazer operações entre dois elementos, né? Então, esses aqui, ó, já são os operadores binários. Então, por exemplo, quando eu tenho, vou pegar esse exemplo aqui, ó, eu tenho 5, divisão dele por 2. Se eu executar isso no Python, ele vai fazer a divisão de inteiros. 5 dividido por 2 daria 2,5, então ele vai me dar o resultado de 2. E aqui a mesma coisa, aqui a gente tem o mod, que é o resto da divisão. Temos também o operador de exponenciação. Então, esses são os binários. Nos operadores lógicos, a gente tem o NOT, o E e o OU. Também eles operam, o NOT ele é unário, ou seja, ele nega o que vem depois. O AND e o OR, eles são binários, tá? Então, ó, o NOT ele é unário e o AND e o OR, ele é binário. Ele opera entre dois outros elementos. E os condicionais, nós temos o diferente, o igual, o maior ou igual, o menor ou igual. Como ocorre em todas as linguagens, tá? A única diferença aqui vai ser lá na linguagem SQL, que o diferente é esse símbolo aqui, ó. É a única coisa que muda. Cícero, esclarecida a sua dúvida? Está tranquilo? Então, essa é a diferença dos operadores. O Cícero respondeu que está tranquilo. Que bom. Se alguém tiver mais alguma questão, por favor, não deixe de colocar, tá? E aí, ele vem com o desvio condicional, que a gente tem dois tipos, né? Você pode fazer o if aninhado ou utilizar os operadores. E aí eu tenho o mesmo código aqui escrito em Portugal, ou pseudocódigo. Esse exercício, inclusive, é o último da lista, que está aí. Vocês resolveram a lista 2, só que eu coloquei algumas coisas mais legais nele. Vou até abrir ela aqui, só para vocês verem. Esse arquivo aqui, ó. Se vocês puderem abrir junto comigo, por favor, lista de exercício 2. Vou abrir ele aqui. Se vocês observarem o último exercício dessa lista, ele é bem interessante. Ele pede para você calcular, solicitar ao usuário a média para aprovação em um curso e, em seguida, solicitar o nome do aluno e 3 notas. E aí, ele dizer se o aluno está aprovado ou reprovado, conforme a média que o usuário informou, mas levando em consideração o gênero. Então, a resolução desse exercício está aqui. A Leilane acabou de passar. Eu vou até... A resolução desse exercício está aqui, ó. Ele solicita a nota para aprovação, depois solicita o tipo de dado. Uma outra mudança que eu fiz, Leilane, observa que eu tirei o str que você havia colocado, o typecast aqui. Eu esqueci de comentar isso com você, tá? Por quê? Porque texto, o comando input, a função input, ela já retorna o texto. Então, eu não preciso converter de novo para string. Foi a mesma coisa que o Emanuel também fez no exercício dele. Eu pedi para o Emanuel tirar. Quando o Emanuel e a Leilane estavam pedindo o valor em texto, eles estavam botando bem assim, ó, str. Não está errado, tá? Não está errado. Mas você vai pedir para o processador trabalhar
mais do que o necessário, porque o input já retorna o string. Então, ele vai chamar a função passando já um string. Então, é um só mais de operação que você está mandando o processador fazer desnecessariamente. Aí eu pedi para eles dois tirarem isso daqui, e aí eles... Agora aqui eu já não... Eu tenho que fazer, ó, eu tenho que fazer o typecast para float e o typecast para... Porque a entrada de dados ela vai ser convertida para float, porque a gente precisa fazer o cálculo matemático, que é o que está sendo feito aqui na linha 12. Ó. E aqui está o exemplo, está a resolução do exercício. Ó. Se a média para aprovação for maior do que a variável de aprovação, e ó, um operador lógico aqui, ó, e aí eu tenho uma outra condição com o OR aqui dentro. Ó. Tabela verdade. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, por favor, não deixe de colocar. O Emanuel está comentando também que o ponto format também para usar é verdade. Que aí, para mostrar o nome, eu não precisaria. Obrigado, Emanuel. Então, está aqui, ó. Se a média para aprovação for maior ou igual a aprovado e o sexo for igual a F maiúsculo ou o sexo for igual a F minúsculo, então ele vai imprimir a aluna está aprovada. Se não, se a média for menor do que a média de aprovação e o sexo for igual a F maiúsculo ou se for igual a F minúsculo, então ele entra aqui. Lembrando que no Python, essa indentação aqui ela não é opcional, tá? Se não tiver exatamente desse jeito, ele nem funciona. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui rodando o programa. Ó, viu que ele rodou e funcionou? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou, sem querer, eu vou esquecer a indentação aqui, ó. Quando eu tento compilar, ele já dá um erro. Ele dá um erro dizendo que não, ele era esperado a indentação de bloco, tá? Então... Tem uma coisa legal no Python que eu percebi, essa setinha embaixo do P do print, ele mostra exatamente o que está errado, que é o print, o P, que está fora da indentação, né, professor? Exatamente, isso é muito legal. O erro de sintaxe, ele é muito bom por conta disso, né? Ele, como a Leilani falou, ele não só te aponta que está errado, mas ainda te diz exatamente em que lugar. Esse é o erro de sintaxe. É o melhor que existe. O pior que existe é o erro de lógica, porque ele vai passar sem a gente perceber. Então, olha lá, ó, até 2 indentações ele já vai aceitar, ó, tá vendo? Mas observem uma lâmpadazinha aqui, ó, acesa na IDE. O que é essa lâmpadazinha, ó? Ele está falando que eu estou fora do PIP 8. Professor, o que é mesmo o PIP? Só assistir lá a nossa primeira aula, que está gravada lá, eu estou explicando sobre o PIP 8. Então, quando eu coloco a indentação correta aqui, ó, que ele sugere os 4, aí não tem erro. Eu vou rodar aqui agora a aplicação. Então, qual é a média para aprovação nessa escola? Na UTF é 6. Qual é o nome do aluno? O nome do aluno é José da Silva. Qual o sexo do José da Silva? É M de masculino. Então, informe a primeira nota. Na primeira ele tirou 4,5, na segunda ele tirou 6,5 e na terceira ele tirou 7,5. E aí ele vai fazer o cálculo e dar a mensagem. O aluno José, e isso foi um pedido do requisito do cliente, o requisito do usuário pedia que o sistema desse a mensagem conforme o gênero. O aluno foi aprovado ou a aluna foi aprovada. E aí a mesma coisa aqui, ó, com média. Então, essa é a resolução do exercício 16 e assim a gente fecha a lista 2 para a gente avaliar na semana que vem, tá? Então, isso é essa parte aqui da página 12 do nosso material. E aí, no final da página 12, ele vem com a estrutura switch case. A estrutura switch case,
ela está presente em todas as linguagens de programação com as quais eu já trabalhei. E o switch case ele é bastante interessante porque ele faz um chaveamento dos dados e aí a sua instrução ela fica mais rápida. Então, está presente em todas as linguagens e a gente tem condições de trabalhar aqui com ela também no Python. Eu vou até fazer um código aqui para a gente... olha como é que é a ideia dela. Ó. Então, eu vou fazer um exemplo de um código aqui. Vou pedir para vocês fazerem junto comigo, tá? Até porque eu tenho questões no banco a respeito disso. Então, vamos fazer junto comigo. Chegue aqui, ó, no seu PyCharm, clique com o botão direito do mouse nele, peça novo arquivo Python. Se o seu tiver em inglês, como é o meu, new Python file, tá? Abram, por favor, um novo arquivo. Coloquem o nome desse arquivo, coloquem assim, ó, exercício switch. Exercício switch. Com todo mundo junto, eu vou fazer bem devagar, para que, porque se essa questão cair na sua avaliação semana que vem, você gabarita ela. E é uma coisa importante saber, porque o switch case está presente em todas as linguagens com as quais eu já trabalhei. E é uma estrutura condicional muito, muito útil. Só para vocês terem uma ideia, ela está aqui no nosso material, na página, começa no final da página 12 e vem até a página 13, tá? Switch case. Então, eu vou fazer aqui um exercício junto com vocês para a gente ver como é que funciona o switch case. Vamos fazer um exercício assim, quer ver? Comecem definindo uma função. Vou fazer junto com vocês bem devagarzinho. Comecem definindo uma função. Você coloca o comando def, T-A-F, Delta Echo Fox, tá? Vamos colocar uma função aqui chamada nome do mês, nome mês, tá? Ela vai receber um argumento aqui, ela vai receber um valor. Então, vou botar a variável, vou botar num mês. Número do mês, tá? Então, tá lá. Vamos fazer juntinhos, e aí você coloca agora os 2 pontos. O que nós vamos fazer agora? Ó? Nós vamos colocar o comando switcher, tá? Switcher. E aí, o que eu vou colocar no comando switcher agora? Eu vou colocar todas as opções, ó. Então, se o usuário digitar, se a função receber 1, então nós vamos retornar janeiro, vírgula. Se o usuário digitar 2, então nós vamos retornar fevereiro. Se o usuário digitar 3, então nós vamos retornar... Eu tenho que configurar o PyCharm para ele parar de ficar completando essas aspas duplas, que é um saco. Então, março. Se eu informar 4, então nós vamos colocar abril, que é o mês mais lindo que existe. Depois, se ele colocar 5, tá vendo que você vai chaveando? Imagine eu fazer isso aqui no if, else. Misericórdia, isso aqui ia ficar do tamanho do mundo. E ruim de dar manutenção também. Aqui, ó, aqui eu posso colocar isso lá no Excel e pedir para ele completar, eu só trago e arrasto para cá depois. Então é muito, muito mais rápido. Se eu tivesse que fazer isso aqui no if else,
credo, ia ficar muito longo, muito... Então façam aí, vamos fazer juntos, tá? Junho, julho, agosto. Por isso que eu estou fazendo devagar aqui. Eu quero que vocês façam junto comigo. Na hora de editar esse texto, esse vídeo, para postar lá para vocês amanhã, já vai aparecer o código pronto. Mas aqui, quem está na aula, não deixe de fazer julho, agosto, setembro, porque assim você pratica e não tem dúvidas. Depois, mês 10 é agosto, em julho, agosto, setembro, outubro. Aí, se a função receber 11, ele vai retornar o texto novembro. E se ela receber 12, ela vai retornar o texto dezembro. Professor, e se porventura não tiver nenhum desses, ou se a função receber um valor negativo, ou assim, um mês acima de 12, mês 15, por exemplo, aí você vai colocar aqui, ó, return, aí você vai botar switcher.get, vendo? E aí você vai colocar o valor, nesse caso aqui, o valor que a gente recebeu, que é número mês. Deixa eu até baixar aqui esse código. Vai ficar assim, ó, número do mês. Aí eu vou mandar uma informação para o usuário. Inválido, sei lá, incorreto. Incorreto, vou botar incorreto, tá? Incorreto. Por favor, façam junto comigo. A gente, pronto, definiu uma função aqui no Python, ó. Tá definida uma função aqui no Python. Se eu fizer um programinha agora aqui, ó, print, vou pedir para o usuário, ó, print, vou fazer assim, ó, num recebe, vou converter para inteiro, tá? Input, façam junto comigo, tá, gente? Informe o número. O número do mês, informe o número do mês. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print, ó. Print. E aí eu vou chamar o quê? Eu vou chamar a função nome. Eu vou botar assim, ó. Vou botar o número que o usuário colocou, né? O mês, vou botar lá o mês é, e vou concatenar aqui, vou chamar a minha função, ó. Olha lá como é o nome da minha função. Número do mês. Número do mês. Número do mês. E aí vou passar o num que o usuário informou. Tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Façam aí juntinho comigo. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Vou pedir para executar. Ele está com... Ah, faltou fechar o parênteses aqui, ó. Olha o erro que a Leilane comentou agora há pouco. O bom do erro de sintaxe é isso. Ele diz exatamente qual é. Então tá lá, ó, informe o número. Vou botar o mês 4. E aí quando eu der Enter... Opa, vamos ver qual foi o erro que rolou aqui. O mês número do mês is not find. Vamos ver aqui. Número. Ah, não, é nome mês. O nome da minha função que eu criei foi nome mês. Por que ninguém aí me corrigiu, hein, gente? Então tá lá, informe o número do mês, quando der 4, o mês é abril. Tá? Então, o bom aí do switch case é justamente isso. Ó, vou botar lá agora o mês, nós estamos no mês 9. Então tá lá, ó, o mês é setembro.
Então, eu vou deixar o código aqui para vocês relembrarem como é que é. Não deixem de fazer esse exercício. Esse é o switch case que nós temos aqui na página 12, tá? Falando. E eu fiz esse exercício aqui junto com vocês pelo simples fato de que eu tenho várias questões no banco sobre o switch case. Imagina se a gente fosse fazer esse código aqui com o if. Se for igual a 1, então imprime janeiro. Elif igual a 2, então imprime fevereiro. Elif ia ficar muito maior, muito grande. Então, o chaveamento, para chavear menu, é uma mão na roda. Informe a opção abaixo. 1 para novo usuário, 2 para alterar, 3 para excluir, 4 para imprimir, 6 para pesquisar. Então, para construção de menus, é muito prático, tá? Então, vou deixar o código aqui para vocês. Espero que vocês tenham feito também, para não ter dúvidas. E não se esqueça, se cair uma questão dessa, agora você vai gabaritar. Coisas que eu pergunto do tipo assim, eu dou um switch case desse e pergunto se ele tem algum erro. Então, por exemplo, uma coisa que vocês não podem esquecer, entre cada operador, entre cada opção, ele é separado por vírgula, tá vendo? Lá no C e no Java, não sei se vocês lembram, a gente precisava colocar o break. Lembram, no C e no Java, a gente precisava colocar o break. Para vocês, conversor de temperatura usando switch case. Olha aqui, Lembram que lá no C e no Java, olha aqui, eu tinha switch. Aí eu tinha as opções e eu tinha que colocar um break em cada uma delas. Porque aí ele entrava naquela opção e se eu não colocar o break, ele ia testar todas as outras. O Python melhorou isso exorbitantemente. O Python você não precisa botar o break avisando que não tem que tem que sair ali naquela situação. No Python você não precisa disso. O Python você simplesmente separa as opções aqui por vírgula. Na última, foi a pergunta do colega aí. Na última não tem a vírgula, tá vendo? Porque ali é a última opção. E aí você vai botar aqui fora o sweater.get para exibir, se porventura ele não entrar em nenhuma dessas. Quer ver? Eu vou rodar o programa aqui e vou botar o mês 15. Quando eu coloco o mês 15, ele vai me dizer que o mês é incorreto. Por quê? Porque nenhuma dessas opções aqui foram validadas. Tudo bem? Então, não deixem de refazer esse exercício, porque eu tenho muitas questões no banco abordando o switch, e como é uma estrutura muito útil, porque ela torna o código mais limpo. Se eu fosse fazer isso aqui com if, else, misericórdia, ia ficar bem poluído, bem grande, bem cheio de coisas. Aqui dentro de cada switch desse eu posso chamar outra função, tá? Eu posso ter mais de um comando aqui, eu posso ter várias operações, então ele é bem dinâmico mesmo. A respeito do switch case no Python, alguma dúvida? Posso ficar despreocupado? Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? O bom da aula online é justamente isso. Eu estou aqui justamente para te ajudar nesse sentido. Qual é a linha que está dando erro? E aí a gente corrige agora mesmo. O Emanuel com o código aqui. Obrigado, Emanuel. E aí, para a gente poder fazer essa operação. O colega que deu erro, não, é só me falar qual foi a linha que a gente resolve. Enfim, alguém mais ficou com alguma dúvida? Outra coisa, tá, gente? Eu tenho essa questão no banco, acabei de lembrar. Olha só o que acontece se eu botar um 0 aqui na frente,
olha só isso daqui, ó. Quando eu mandar compilar, olha lá que legal. Leading zeros in decimal integer literals are not permitted. Olha só, eu tenho essa questão no banco. Porque você olhando assim o código, lá no C isso não vai dar erro, nem no Java, tá, gente? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Estou com o código Java, o C aqui aberto, ó. Vou botar o 0 aqui na frente, ó. Caso for 01, caso for 02, caso for 03, caso for 04, caso for 05, caso for 06 e caso for 07. Observe que quando eu tento compilar isso aqui, ele vai numa boa, roda bonitinho. Ó. Por quê? Porque para o C, para o Java, esse programa vocês fizeram para mim no ano passado, tá? Há exatamente um ano vocês fizeram esse programa para mim. Então vamos lá, eu quero converter Celsius para Fahrenheit. Eu vou escolher a opção 1. Ó. Ele chegou lá no switch case e considerou aquele 01. Agora, em Brasília, quando esse vídeo estava sendo gravado, era o dia 8 de setembro, estava fazendo 26 graus, às 20 horas e 6 minutos. Então tá aqui, ó, 26 graus. Quando eu der Enter, ele me diz a temperatura em graus Fahrenheit. Observem que ele funciona perfeitamente bem, independente de eu ter o 0 aqui na frente. Ó. Por quê? Porque é um inteiro. Agora, olha o que acontece no Python. Ele não aceita. Ele não aceita. Deixa eu ver se na versão 2.7 ele aceitava. Vou abrir aqui o meu Python na versão antiga, de 2018. Python 1. Olha só que legal. Estou usando uma versão de 2018, quando eu comecei a trabalhar com ele. Eu vou botar aqui ele não aceitava também, ó. Nunca aceitou, na verdade. Então, ele dá o mesmo erro dizendo que o token é inválido. Olha que interessante. Agora, olha que legal. Tem alguma coisa associada ao valor octal, porque o 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, o Python 2.7, lá de 2018, ele aceitava. Ele só estourou no 08, então é alguma coisa associada ao valor octal. Já na versão 3.8.5, que era a versão vigente quando esse vídeo foi gravado, em setembro de 2020, ele não permite nem a partir do 01, ele já estoura o erro no 01. Olha aqui, ó. O erro que ele dá é leading zeros in decimal integer literals are not permitted. Ou seja, eu não vou permitir valores literais de 0 à esquerda em números inteiros decimais. Então, ele não deixa, tá, gente? Por que eu estou mostrando isso? Porque eu tenho questões no banco de dados que eu ponho um switch case com 0, assim, ó. E eu preciso que vocês saibam que isso no Python não vai funcionar. Porque se vocês estiverem fazendo uma prova de seleção para alguma empresa privada aí amanhã, programação em Python, e cair essa questão, eu preciso que vocês saibam disso. Acertem, tá? Então, ele não vai aceitar. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Professor, tá me ouvindo? Pode falar. Uma dúvida rapidinho. Caso na prova você coloque lá de 0 a 7, por exemplo, vai passar, correto? Não, não vai passar. Porque na prova, vou até te mostrar uma das questões. Eu coloco assim, ó. Eu coloco no enunciado da questão, eu coloco assim, ó, na versão mais recente do Python. Mas lembre-se que isso só aconteceu, olha aqui, no Python 2.7. Tá certo. Tá certo. Que era quando eu comecei a trabalhar no Python na versão 2.7, ele deixava até o 7, tá vendo que ele não deu erro no 7, ele só deu erro no 8? Então, o que eu acho? Que antigamente, lá em 2018, há 2 anos atrás, no Python 2.7,
ele talvez associasse a um valor octal. Por quê? Porque na base octal não existe 0,8, né? Então, ele estourava. Agora, no de vocês, que é a versão mais recente, quando esse vídeo foi gravado, a versão do Python era a versão 3.8.5. Foi em setembro de 2020. Olha lá, ó, ele já estourou no 1, ó. Então, ele já deu problema. O Emanuel está perguntando se usar a lista começando a partir do 0 passa. Acho pouco provável. Deixa eu botar aqui, ó. 0, ele vai imprimir teste. Vamos ver se ele passa com 0. Vou rodar isso aqui. Ele não, ele vai dar do mesmo jeito, tá? Só o 1 sem o 2. Só um 0, sem 2 zeros. Colocando aqui, né? Você diz? Só com um 0, ele continua estourando lá no 0,1, ó. Tira o do 0,1. Ah, não. Se tirar o 0 aqui que vocês estão falando, aí ele vai passar, claro, aí é o correto. A questão era justamente sobre isso. Então vamos lá, de novo, gente. O exercício inicialmente estava assim, ó. O exercício era assim. Aí o que eu fiz? Eu provoquei um erro colocando o 0 aqui para vocês verem que ele não deixa passar. Aí o que eu fiz? Eu vim na versão 2.7 de 2 anos atrás e vi que ele aceitava até o 0,7. Então, o que eu fiz aqui foi provocar um erro para vocês verem que ele não aceita, tá, gente? Então, a gente voltou como era para tirar o 0, claro, porque o exercício original era esse. Se você voltar lá no vídeo, você vai ver que a gente começou fazendo o exercício sim, e funcionou. Assim ele vai funcionar perfeitamente. Está lá, ó, informe o número do mês. O mês é o mês 11, então ele informa lá, em novembro. Beleza? Então, ó, vou mostrar isso aqui para vocês de como. Vou até fazer um diagrama assim, ó. Estruturas condicionais. Isso aqui não serve só para Python não, tá, gente? Eu vou colocar aqui a palavra Python, mas o que eu vou escrever aqui serve para todas aquelas 30 linguagens que vocês vão fazer um videozinho lá para a professora de engenharia de software. Então, ó, estrutura condicionais. Eu vou colocar um círculo aqui e vou botar assim, ó, dentro a gente tem a principal condicional que nós temos é o if, elif, else, tá? Eu posso fazer tudo que eu faço com o switch case, ó, o switcher aqui, ó, switcher, E-C-H-E, switcher, tá? Então, tudo que eu tenho aqui com o switcher, eu consigo fazer com o if, else, if. Mas a recíproca não é verdadeira, tá? Ó, se eu fosse fazer um gráfico, ficaria bem assim, ó. Tudo, o switch está aqui dentro e o else if está aqui. Então, tudo que eu faço em switch, eu consigo fazer com if. Nem tudo eu consigo fazer com if, eu consigo fazer com switch. Então, operações, por exemplo, igual aquele exercício que eu acabei de mostrar para vocês, vou até mostrar a carinha dele aqui, ó. Esse exercício aqui, ó, que a gente fez no início da aula, esse exercício aqui, que é o exercício número... Deixa eu ver qual é o número dele. Deixa eu pegar a nossa lista. O exercício número 14 da lista 2, ó. O exercício número 14 da lista 2, que está resolvido aqui, ó.
Esse exercício aqui, por exemplo, eu não conseguiria fazer ele com o switch, ele todo. Eu poderia botar o switch aqui, ó, para tratar o sexo. Então, eu poderia botar um if, um switch dentro de cada if. Ficaria até mais elegante esse programa, se eu colocasse um switch dentro de cada if. Então, no if, eu testo se ele foi aprovado ou reprovado, e dentro desse if eu botaria um switcher testando o sexo. Ó. Ficaria um programa ficaria um programa bem elegante, porque a gente usaria os dois. Ou seja, só recapitulando, tudo que eu faço com o switch, eu consigo fazer com else, if, elif, else. Nem tudo que eu faço com if, elif, else eu consigo fazer com switch. Por isso que o switch está aqui dentro do if, elif, else, e ambos estão dentro das estruturas condicionais em linguagem Python. Então, dessa forma, a gente tem esse chaveamento. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Dúvidas? Sempre que for usar o Swift, tem que ter uma função antes ou não? Isso. Você pode trabalhar de uma outra forma, que eu vou mostrar mais para frente na unidade 4, mas você tem que definir essa função tal qual nós fizemos aqui. Ó. Então, você define a função e você pode chamá-la diversas vezes dentro do seu código. Então, no caso do nosso exercício aqui, ó, o exercício número 14 da lista 2, eu poderia colocá-la bem aqui, ó, se eu quisesse, de repente, na linha 13. Ó. E aí eu chamo aqui, ó, diversas vezes. O bom dele é porque, por exemplo, olha que legal, eu poderia fazer chaveamento uma única vez. Esse código, lembra que eu falei que ele ficaria muito mais elegante? Esse aqui tudo iria sair fora, ó. Isso aqui tudo iria sair fora. Tá vendo que ele está repetido, ó? Olha só por que esse nosso código não está elegante. Eu fiz o sexo igual a F maiúsculo ou sexo igual a F minúsculo. Aqui uma vez, aqui duas vezes, para testar aprovado e reprovado. Depois eu fiz sexo maiúsculo com M e minúsculo com M novamente duas vezes para testar se ele está aprovado ou reprovado. Observe que eu repeti essa instrução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes no código. Deselegante. Deselegante. Então, o ideal seria você... o Emanuel até comentou que o ideal é a gente aplicar naquela parte lá do sexo. Chave de sexo fica muito grande, né? Porque tem masculino e feminino. Isso é porque a gente ainda é conservador. Eu já andei respondendo alguns questionários na internet que tinham umas 16 opções de sexo diferentes. Eu achei um absurdo, mas estava lá no formulário. Imagina como é que não vai ser a nossa vida daqui para frente. Então, aqui a gente que é conservador e só está vendo as opções masculino e feminino, imagina se o seu cliente pede para você fazer um formulário da internet com 16 opções diferentes. Então, o ideal é você bota isso no switch aqui, ó. O Lucas está comentando que se passou de 3, já fica pistola. Então, amigos, esse código ficaria muito mais elegante com o switch case, tá? Você coloca ele, você poderia fazer a definição daquela funçãozinha aqui, ó. Ela ficaria bem curta. E aí eu saio chamando aqui, ó. Porque ela ela pode me retornar ou ela já poderia me retornar uma aprovada ou reprovada. Olha que legal. Então, tá aí uma dica boa para quem quiser praticar. Eu sei que com certeza a Leilane vai refazer esse código usando o switch case, o Emanuel, o Lucas também. Então, fica aí uma dica boa. Refazer o código, deixá-lo mais elegante, tá com o switch case aqui no meio, e aí deixa um código bem mais limpo, bem mais performático,
sem ficar repetindo milhares de vezes isso daqui, ó. Imagina, então, aqueles formulários que tem milhares de opções para isso aí, a gente já teria mais dor de cabeça. Então, tá aí uma dica boa, um exercício para a gente fazer e praticar, porque nós teremos questão de banco na semana que vem sobre isso. Eu vou passar aqui rapidamente pelo conteúdo da unidade 2, que é o capítulo 3 do livro de Python, que fala de controle de fluxo. Atenção, amigos, uma coisa importante, precisa ficar bem claro. Esse capítulo 3, que vocês estão vendo aí na tela, capítulo 3 do livro de Python 3, esse capítulo 3 ele vai ser utilizado nessa unidade que a gente está agora, unidade 2, fluxos condicionais, e na próxima unidade 3, que é estrutura de repetição. Observem aqui na página 50 e observem aqui na página 57 que ele já vai começar na página 57, ele já começa aqui a unidade 3. O assunto da nossa unidade 2, ela vai da página 49, começa aqui, ó, página 49, e vai até a página 56. Na página 57, começa o assunto da unidade 3, que nós vamos iniciar daqui a 2 semanas, conforme eu mostrei para vocês aqui, lá no dia 22 de setembro, um dia antes de começar a primavera. E aí a gente vai dar continuidade no página 56, 57, 58, 59, e aí vai até o final do arquivo, estruturas de repetição, tá? Então, esse mesmo arquivo aqui, eu vou até mostrar aqui onde ele está, ó, tá aqui, ó, avaliação 2, esse arquivinho aqui, ó, fluxo de decisão, ele vai ser utilizado, esse arquivo aqui, ó, ele vai ser utilizado o início dele na avaliação 2 e da página 56 em diante aqui na avaliação 3, tá? Não sei se vocês repararam, eu já postei aqui a aula da semana passada, o vídeo já editado, bonitinho, do início da estrutura condicional. Amanhã eu posto esse vídeo que está sendo gravado hoje, e aí a gente avalia, conforme está aqui, ó, a data, no dia 15 de setembro. Vale 2 pontos. Tem o mesmo esquema, usando o mesmo programa que vocês já estão com ele aí na máquina de vocês. Tá? Vou passar rapidamente aqui por esse arquivo, só para a gente garantir que não ficou nenhuma dúvida. Ó. Então, lá na página 49, ele vem apresentando os comandos, as estruturas condicionais. Ele começa falando do bloco de tratamento de exceção, try except, que tem todas as linguagens de programação. Na página 50, ele dá um exemplo de um código para você testar na hora de fazer divisão, para não correr o risco de fazer divisão por zero. Depois, na página 51, ele fala da obrigatoriedade da indentação. A gente viu isso aqui no nosso curso. Eu até fiz um exemplo para vocês na aula passada. Eu fiz uma estrutura, escrevi uma estrutura condicional e tirei a indentação para a gente ver ela dando erro. Depois, os operadores condicionais, o igual, igual, diferente, menor, menor, igual, maior, maior, igual. Depois, os operadores unários, binários, exemplos de operações feitas com ele. Isso aqui está aqui na página 52, com os operadores. E na página 53, ele fala dos operadores relacionais, not, and e o or. Tem questões no banco de dados aqui sobre isso, óbvio, claro. Então, não deixem de esclarecer dúvidas caso ainda existam, tá?
Se bem que esses operadores not, and e or, eu tenho certeza absoluta que essa turma já teve contato com ele há 1 ano na disciplina de programação de computadores em linguagem C, que eu conheço o professor que deu aula para vocês. E eu converso muito com ele e eu sei que vocês já viram esse assunto. Depois, na página 54, ele apresenta uma tabela verdade aqui, e aí vem com alguns exemplos de operadores AND, OR, XOR e o NOT. As condições compostas, as condições simples e as condições compostas mistas, isso ele está apresentando aqui na página 55. Está vendo? Com o uso de operador. E aí, os parênteses eles são opcionais, eles tornar-se-ão obrigatórios caso você queira sistematizar a ordem de precedência. Nesse exemplo aqui, da página 55, por exemplo, ele colocou B igual a C ou A menor que B entre parênteses. Ó. Então, primeiro ele vai fazer isso daqui e o resultado dessa operação ele vai comparar com o operador E lá dentro com A menor que C. Isso aqui vocês já estão bem tranquilos de saber. E aí, na página 55, ele apresenta um comando condicional completo. Eu tenho questões no banco que tem somente o if. Eu tenho questões no banco que tem if else. E tenho questões no banco if, elif, else. Tá? Eu tenho os 3 tipos de questões. Então, não deixem de tirar as dúvidas caso haja disso daqui na aula de hoje ainda, tá? Porque semana que vem a gente avalia. Ó, um exemplo de uma questão que eu acabei de lembrar olhando esse item 3.1.6, ó. Eu tenho uma questão que ela fala assim, que primeiro vem o else, depois vem o elif. Está lá no meio essa alternativa, então você tem que botar ela verdadeira ou falsa. Acabei de lembrar olhando para esse item 3.1.6, aqui da página 55. Então, não deixem de revisar isso aqui. O bom é que quem está lendo isso daqui e estudando, isso aqui faz parte de todas as linguagens de programação. Não é específico do Python, tá, gente? Qualquer linguagem de programação, qualquer uma das 30 linguagens que vocês vão fazer o vídeo lá para a professora de engenharia de software, qualquer uma das 30 linguagens, ela tem essa estrutura. Se não se, se não se, se não se, e se não no final. Todas. O que vai mudar é a sintaxe. No caso do Python, em vez de else if, é elif. No PHP, é o if juntos. No Java, no C, no Pascal, é else, espaço, if, separadinho. Mas a ideia por trás deles existe desde do Assembler, do Fortran, do COBOL, e aí eu estou falando da década de 1950, até hoje em dia. Tá? Todas as linguagens apresentam isso. A mesma coisa o comando switch case, que no caso do Python Sweeter, também está presente em todas essas linguagens. Não deixem de fazer aquele exercício que eu pedi para vocês agora, no primeiro horário, para praticar isso. Aqui no final da página 56, ele apresenta os comandos condicionais aninhados. Tá? E aí ele traz um exemplo disso daí. Eu tenho questões no banco também sobre isso. Nesse exemplo aqui, olha que legal. Na página 57, no exemplo 3.4, ele solicita para o usuário 3 valores, valor de A, B e C, e pede para você colocar esses valores em ordem crescente. Então, ele testa lá. Se o A for menor que B e também menor que C, aí ele vem com if alinhado. Ó. Isso que vocês estão vendo aí no exemplo 3.4, a gente chama de ifs aninhados. Aninhados, tá? Não esqueçam mais disso. É uma estrutura onde eu tenho um if dentro do outro. E, atenção,
Olha como é que o Python trata isso. Vou até dar um zoom aqui, ó. Como é que o Python sabe que esse else aqui, ó, não é desse if aqui? Como é que o Python sabe que esse else é desse if aqui? Essa é uma pergunta fácil, eu vou até pedir para alguém responder aí. Como é que o Python sabe que esse else aqui, ó, é do segundo if e não do primeiro? O Cícero acabou de responder corretíssimo. A indentação. Lembram que eu falei que no Python a indentação ela não é opcional. Ela é quem vai determinar o que está dentro do bloco e o que está fora. Tudo bem? Lá nas outras linguagens, nós temos os início de blocos, que no caso do C e do Java é a chave. No caso do Pascal, do COBOL, é o begin end. No caso do PHP, assim como ocorre com Java, assim como ocorre com C Sharp, é a chave, abre e fecha a chave. No Python não existe isso. É a indentação, conforme o Cícero brilhantemente respondeu aí, que vai controlar o que está dentro do bloco. Então, esse exercício, esse exemplo do 3.4, que está aqui na página 57, ele apresenta isso de forma bem clara. Eu tenho um exercício, eu tenho uma questão no banco muito parecida com essa daqui, que eu peço para vocês dizerem se a área, se um triângulo ele é isósceles, escaleno ou equilátero. É uma questão que vocês responderam há um ano na disciplina de linguagem de programação em C, e agora ela vai voltar para vocês no banco, só que agora reescrita em Python. Nessa questão, eu quero validar se vocês adquiriram a competência de identificar esses operadores if, elif e else alinhados. Tudo bem? Então, não deixem de tirar isso aqui é limpo, fazer esse exercício. Uma dica boa é reproduzir esses exemplos que estão no livro, porque muitos deles viram questões de prova. Quer ver? Façam esses exercícios, dêem uma boa lida nesse material, tá? Ele está bem tranquilo, por isso que a gente só teve 2 aulas, porque é um assunto bem, bem rápido. Uma dica boa, refaçam esse exercício aqui que nós fizemos, o exercício número... deixa eu abrir de novo a nossa lista. O exercício número 14, ó. Refaça ele colocando... o Cícero me lembrou de 14, obrigado, Cícero. Refaçam ele com switch case só para treinar, tá? Não precisa me mandar, não. É só para treinar mesmo, para a gente garantir que é esse exercício aqui, ó. Para a gente tirar esse tanto de sexo aqui. Então, refaçam ele para treinar, para vocês... A gente fez um exercício aqui, ó, dos meses, não sei se vocês lembram. A gente fez um exercício aqui dos meses, ó. Um exercício que a gente fez aqui na hora. Então, refaçam isso aqui com outros. Eu acabei de realizar com vocês um exercício que a gente tinha aqui somente 5 opções, não sei se vocês lembram, eram os dias da semana. Então, eu tenho questões no banco sobre isso, eu tenho questões no banco sobre isso daqui, ó, if, else, elif. Então, façam os exercícios. Programador só aprende fazendo, programando, não tem jeito. É igual o nadador, só aprende a nadar caindo na piscina. Então, façam esses exercícios. E na semana que vem, então, a gente se encontra nesse mesmo local para fazer a avaliação. E havendo alguma dúvida, por favor, não deixem de me procurar para que eu possa esclarecê-la, ok? Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem, novamente.